nem a mulher da gente aguenta muito se, viu, aposentou, tem que, viu, o senhor não foi assim, não? Foi, só que eu não parei muito em casa, não, né? Então, o senhor já começou a fazer outra faculdade então e está advogando, está militando. Então, o que aconteceu? A pessoa hoje aposenta e continua pagando, contribuindo ao INSS. Amanhã vai, poxa vida, eu já estou aposentado, eu quero aumentar aquela aposentadoria. É possível? Muito bem. Essa condição, primeiramente, tem que ser colocado o seguinte: a pessoa não pode ter se aposentado com 100%, ou seja, homem 35%, mulher 30%. Porque se tiver nessa condição, mesmo que ela continuou trabalhando depois de aposentado, o INSS hoje é um imposto, é uma imposição, então não vai ter jeito, vai ter que contribuir e não tem como. Muito bem. A condição para que haja essa nova teoria de desaposentação é que, para quem continuou trabalhando e não tem o 100%. Então, mas isso, ao meu ver, está muito recente ainda. Eu tenho visto alguns julgados que não é por unanimidade, inclusive o Supremo Tribunal agora está se posicionando em relação a isso. Então, eu acho que ainda é um pouco perigoso a condição de desaposentação. Ou seja, o que é uma desaposentação? É você renunciar ao que você tem hoje de aposentadoria, entrar com uma ação para que, se você aposentou com 33 anos, faltam só 2, tudo bem, 2 anos, naquela época, seriam 12%. Muito bem. Para você ganhar esses 12% a mais, você tem que renunciar a essa aposentadoria, entre aspas, e entrar com uma ação para que seja revisto esses 2 anos que você trabalhou e que chegue nos 35 anos. Muito bem, esse é um exemplo que eu estou dando. Eu acho ainda que está meio imaturo isso. Precisa tomar um certo cuidado, porque ainda não é todas as turmas, não virou jurisprudência, não sumulou. Então, precisa ter um pouco de cuidado com isso ainda. E isso que o senhor fala, para quem está em casa, possa compreender melhor, quando o doutor fala não sumulou, não virou jurisprudência, ele diz que, dependendo do juiz, pode ter uma decisão. É isso, doutor? Exatamente. Tanto favorável para quem está entrando com a ação judicial, como também pode ser uma decisão que indefira o seu pleito. E quando ele faz essa renúncia, o que significa renúncia? Na verdade, ele está discutindo alguma coisa nova, né? Mas se por acaso ele perder... Existem até teses aí que a pessoa que entraria com uma ação dessa, ela teria que devolver os valores recebidos. Então, são teses meio malucas aí. Mas está se discutindo. Está se discutindo e está indo para um caminho muito interessante. Porque agora, inclusive, o Supremo vai ter que se posicionar com relação a isso. Eu não sei se vai ter alguma decisão política ou não, porém... a gente tem, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, ele é favorável à desaposentação, mas sabe como que é? Eu acho que ainda é um pouco prematuro para partir para esse lado. Você que está em casa assistindo aqui, hoje o Justiça Cidadã, estamos falando sobre direito previdenciário, com o doutor Jair de Lima. Então manda a tua pergunta, o programa é ao vivo, são 9h33, 3247-1010, né? Então, como que é lá, Jonathan? 3247-1010, o telefone está aí. Então, dessa forma, nós vamos para um rapidíssimo intervalo e logo voltaremos. Acrílicos PVCRIL, comunicação visual, produtos personalizados, adesivos, crachás, bottoms, troféus, tudo em PVC e acrílicos. Telefone 3222-7071. Rua Olinda Luz Marte, número 405, Deolinda Guerra, próximo ao CEAGESP.
Grupo Única, prestadora de serviços na área de vigilância, monitoramento e segurança patrimonial, circuito fechado de TV, gravação e envio de imagens via internet, proteção perimetral, um sistema de segurança, o qual é disparado toda vez que houver tentativa de invasão, monitoramento 24 horas, assistência técnica. Grupo Única, porque acreditamos que pessoas são únicas e isto é o princípio da nossa existência. Acesse www.grupounica.com.br. Ligue 3418-0278 ou 3418-0281. Grupo Única Sorocaba. Voltamos com Justiça Cidadã, que traz a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Que bate-papo gostoso e interessante, hein? Olha, participe através do telefone 3247-1010. Direito Previdenciário, Dr. Jardim Lima. Aqui, então, o programa é ao vivo. E o nosso primeiro amigo aqui que está nos ligando é o grande Tomás Martins. Programaço, hein, Tomás? Impossível de ligar aqui na TV quando você está fazendo programa, viu, Tomás? Saiba disso daí, viu? O telefone vive ocupado, rapaz. Eu vou sugerir que você tenha uma linha especial. A linha é Fale com o Tomás, viu? Tomás. Está parabenizando o programa e o excelente entrevistado da noite. Aí, ó, doutor Jair de Lima. Muito obrigado ao senhor Tomás. Eu assisto bastante o programa dele também. Está de parabéns. Muito bom, muito bom. Eu agradeço. E continua, Tomás. O Justiça Cidadã sempre orienta com muita inteligência aos cidadãos de Votorantim. Tomás, essa foi a nossa proposta há 1 ano e meio atrás, que é exatamente falar do direito de uma forma simples, para que o telespectador possa compreender e entender e saber do seu direito. Não é, ninguém está fazendo obrigação, não. É o direito do cidadão. A Lindinalva, do Jardim Paulista, está mandando um abraço ao delegado Pupim. Parabéns pelo ótimo advogado, doutor Jair, que faz um excelente trabalho na cidade. Olha só, doutor Jair, muito obrigado. Lindinalva lá do Jardim Paulista, hein? Aliás, inclusive a Lindinalva está sempre presente aqui no Justiça Cidadã, né? Obrigado, viu, Lindinalva? Um abraço para você e continue ligando, e quero ver que mais pessoas do Jardim Paulista também participem do Justiça Cidadã. Carlos Silva, do Jardim Tatiana. Grande Jardim Tatiana. Vamos melhorar cada vez mais o Tatiana, hein? Muito bom. Vamos ver agora com a duplicação da rodovia João Leme dos Santos. A deputada Maria Lúcia esteve com o governador. Inclusive, tive essa semana um contato com ela, me ligou e falou que o projeto para a duplicação da rodovia do João Leme dos Santos está já se acabando, né, para que possa aí ser mostrado à população e dê início à licitação, que, viu, nós queremos ver duplicada, não é verdade, Carlos? Fiquei viúvo, ele pergunta, o Carlos Silva, do Jardim Tatiana, obrigado pela sua participação, viu, Carlos? Ele diz, fiquei viúvo há 6 meses. Sim. Lamento aí a perda. Minha esposa era aposentada por tempo de serviço há 2 anos. Sim. Eu tenho direito ao benefício? Ele pergunta. Não sou aposentado e não estou trabalhando no momento. É o Carlos Silva, por gentileza. Tem direito, o senhor Carlos, o senhor tem direito, se ela era aposentada, ela faleceu há 6 meses, os meus sentimentos, o senhor já está perdendo de receber há 5 meses. Se o senhor tem a condição de casado, o senhor já deveria ter dado a entrada da pensão por morte da sua esposa. Agora, doutor Jair de Lima, quando o senhor fala casado, de repente ele tem uma união estável. Sim. Há mais de 2 anos. A lei entende... A condição da união estável na Lei 8.213 é 3 provas. Quais são as provas? Nascimento de filho, mesmo endereço é muito importante. Conta bancária, plano de saúde, o CEL, não é publicidade, mas fazendo parte,
são documentos hábeis para o companheiro ou a companheira ter o direito da pensão por morte. Mas tem que ter um período? Não necessariamente. Não necessariamente. O período é a convivência em sociedade de fato. Ou seja, se tem ou seja, 1, 2, 3 meses e ela falece, é uma união estável? Não, não vai caracterizar, né? Porque normalmente não vai ter provas, né? Precisa ter, acho que a condição não tem um período certo assim. Mas o importante a declaração da união estável feita pelo judiciário é um documento. Sim. Então, certo? mas o importante é que o Carlos Silva saiba que se você, né, viu, Carlos Silva? Não, senhor Carlos, se o senhor, como o senhor falou que era casado, tal, se for união estável, a condição é 3 provas. Se o senhor era casado mesmo, condição normal, com certidão de casamento, o senhor tem o direito da pensão por morte. Não tenha dúvida disso. Já deveria ter dado a entrada. Como que ele deve proceder? Na verdade, ele pode ir ao INSS? Como que funciona? Ele pode ir no INSS, ele pode ir na PEVO, que a gente já faz um agendamento, já alinhando os documentos que ele tem que levar para a Previdência. Desculpa, para repetir, para o Carlos Silva que está lá, aonde fica a PEVO? A PEVO fica na rua Antônio Fernandes, número 50, aqui no centro de Votorantim, atrás da prefeitura ali, da Avenida 31 de Março. Bacana. Marcos, do Jardim São Pedro. Obrigado, Marcos, pela sua participação, viu? Você que está em casa, faça como o Marcos. Ligue 3247-1010. Ele disse, eu sou aposentado por invalidez e ainda estou com a carteira registrada numa empresa. Já recebeu os benefícios quando se aposentou há 12 anos. Mas a empresa não dá baixa em sua carteira. Quero entender por que isso acontece, doutor Jair de Lima. Me socorra. É o Marcos, do Jardim São Pedro. Então vamos lá, Marcos. Isso é uma condição legal também. A condição de aposentadoria por invalidez, na nossa legislação, é a seguinte. Ela diz que a qualquer momento você pode voltar a trabalhar. Que não é o seu caso, porque você já está há 12 anos afastado, aposentado. Mas, pela legislação, a empresa não pode dar baixa na carteira. Tem algumas empresas que fazem um acordo com o aposentado por invalidez e ela dá baixa na carteira. Na verdade, considerando a condição legal da aposentadoria por invalidez, teoricamente, a qualquer momento, o senhor pode ser chamado para fazer um exame e voltar a trabalhar nesta empresa. Não no caso do senhor, lógico, o senhor tem 12 anos, mas uma pessoa que aposentou há 2 anos, tinha um problema de coluna, fez uma cirurgia, ela pode ser chamada para voltar a trabalhar. É por isso que não é dado baixa na carteira. Tanto que não é dado baixa na carteira para aquele período que o senhor ficou sem receber alguma coisa lá, mas o senhor levantou fundo de garantia, levantou com a condição da carta da aposentadoria. Mas a baixa na carteira, a lei não é aplicada a baixa na carteira para aposentado por invalidez. Jaqueline do Sunset. Elidaga. Sou dentista em 2 prefeituras seletistas. Exatamente aquela pergunta que nós estávamos conversando do profissional liberal, né? Como faço? Tenho direito às 2 aposentadorias? Muito bem, como é o nome Jaqueline. dela? Muito bem, Jaqueline. Se você é concursada, você não é concursada, você falou que é seletista nas 2 prefeituras. Não, você não tem direito de 2 aposentadorias. O que você tem direito é que se você estiver contribuindo acima do teto com os 2 salários seus, você não precisa ter a contribuição acima do teto. Você tem que até a devolução dos valores se houve a contribuição acima do teto. 2 empregos, por exemplo, de R$4.000, R$8.000, cada um desconta a condição normal de 4.000. Não pode. Tem que descontar, que chega no teto. Se ultrapassou isso, a Previdência é obrigada a devolver os valores. Se não o faz? Se não o faz, o Judiciário está aí, batendo nas portas.